got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa quinta-feira, dia 1º de setembro de 2022. Separei pra essa rodada apenas 8 jogos, galera, uma grade que não tá muito legal, tá? Essa quinta-feira aí com poucos jogos interessantes, então quem for fazer qualquer tipo de entrada esportiva tenta colocar um valor um pouco menor porque realmente a rodada não tá muito legal aí nessa quinta-feira, tá show? E no final do vídeo, como é de costume, eu vou estar deixando aí 2 bilhetes prontos pra vocês, tá show? Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal Bet Green, já peço a sua ajuda aí, a sua moral pra estar se inscrevendo no canal, ativar o sininho para receber notificação de todo vídeo, conteúdo que eu lançar aqui, e deixa seu like no vídeo também, que é muito importante, tá galera? O seu like ele ajuda demais no trabalho que eu ofereço aqui no canal e também vai ajudar para que esse vídeo chegue para outras pessoas no YouTube, então seu like é de grande importância e é de graça, e vocês vão estar me ajudando demais, tá show? Mete o dedo no like aí que eu vou estar agradecido. E para maiores informações aí sobre o grupo VIP é só você entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá? O número tá na descrição desse vídeo e também tá aparecendo aqui, ó, na parte de baixo da tela, só me chamar lá no WhatsApp que eu te passo informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP, tá show? E vamos ao que interessa, galera. Os jogos que eu separei para essa rodada de quinta-feira são esses daqui, né? Como vocês podem ver, a grade não tá muito agradável. E vamos começar falando do primeiro jogo, que é bem cedo, né? 6h30 da manhã a gente tem Campeonato da China, Superliga, jogo entre Kangzhou contra o Xangai Port. Jogo na casa do Kangzhou, mas que na minha opinião aí o Xangai Port tem grande favoritismo para vencer, tá, galera? Nesse momento aqui o Xangai Port, que é o time visitante, tá em 6º lugar aqui com 24 pontos, né? 7 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. E o time da casa aí, o Kangzhou, tá quase aqui na zona do rebaixamento, né? Tá aqui uma posição à frente aqui do Kangzhou FC, que é o primeiro, né, da zona do rebaixamento. O time tá aqui em 15º lugar com 2 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 11 pontos até o momento. Nesse jogo, galera, acredito que a gente vai ter 2 oportunidades, né? Assim, o Xangai Port, na minha opinião, é favorito demais para vencer, mas a gente também tem um mercado de gols que é bem mais seguro, né? Bem mais viável. Com isso, acredito que é uma partida aí pra gente assistir 2 gols ou mais. E a gente pode estar indo com a primeira dica, com a dica mais de 1 gol e meio na partida. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aqui fora vence, pro Xangai vencer esse jogo. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, agora campeonato holandês, primeira divisão, jogo entre Alkmaar contra o Nijmegen, jogo que acontece 3 horas da tarde, jogo na casa do Alkmaar, que na minha opinião tem favoritismo demais para vencer esse jogo, né? O time tá aqui em 4º lugar no campeonato, com 100% de aproveitamento nesse início, né? 3 jogos, 3 vitórias, 6 gols marcados, 2 gols sofridos, né? Venceu na primeira rodada o Eagles, na segunda venceu fora de casa o Sparta Rotterdam e na última rodada venceu fora de casa o Cambuur por 1-0, né? Enquanto o Nijmegen aqui tá com uma vitória, um empate e uma derrota, né? 4 pontos até o momento. Primeira rodada perdeu pro Twente fora de casa. Aí na segunda rodada venceu o Volendam de goleada 4-1 e na última rodada jogando em casa contra o Groningen empatou em 1-1. Nesse confronto aqui a gente vai ter 2 oportunidades, né? A primeira que eu acho bem interessante aqui é a vitória do Alkmaar nesse jogo, né? E a segunda opção aqui também que eu acho interessante é o mercado de gols. Acredito que é uma partida aí pra gente assistir 3 gols ou mais. Com isso a gente vai com a primeira dica, né? Com a dica que casa vence, né? Pro Alkmaar vencer esse jogo, a primeira opção. Segunda opção para esse jogo a gente pode estar pegando mais de 2 gols e meio na partida. Acredito que é jogo bom para 3 gols ou mais. Placar para esse jogo, colocaria 3-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, vamos ter campeonato da Bélgica, primeira divisão, jogo entre Anderlecht contra o Gent, né, um clássico, jogo que acontece 3h30 da tarde, o jogo vai ser na casa do Anderlecht, que na minha opinião tem um pouquinho de favoritismo, né, no confronto direto aí costuma ser bem equilibrado, né, se a gente for pegar os últimos jogos aqui, a gente vai ver que são 4 empates e uma vitória do Gent, né, nesse confronto direto, e como vocês podem ver também, as partidas não costumam sair muitos gols, né, se a gente for puxar um pouco mais aqui, lá em 2019, a gente teve 2 jogos aqui, né, 2-1 e 3-3, que foi assim os 2 jogos que saíram aí bastante gols, né? 3 gols ou mais. Nesse aqui saíram 6 e nesse aqui saíram 3 gols, né? Depois disso aí sempre placarzinho bem magro, né? 1-1, 1-1, 0-0, 0-0, 1-1, 1-0, 0-0, ou seja, não costuma sair muitos gols aí nesse confronto direto. Na classificação do campeonato aqui o Anderlecht está em 6º lugar com 3 vitórias, 2 derrotas, 9 gols marcados, 4 gols sofridos, e o Gent em 9º lugar aqui com 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, 8 pontos, 9 gols marcados, 7 gols sofridos. Nesse jogo aqui a gente vai ter 2 opções, galera. A primeira opção que eu vou estar deixando para vocês aqui é a dica casa vence com empate anula, para dar aquela garantia extra. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aqui menos de 3 gols e meio na partida. Acredito que é jogo para 2, 3 gols no máximo. Então menos de 3 gols e meio aqui também é uma opção muito boa. Placar para esse jogo, vou botar um placarzinho magro de 1-0 para o Anderlecht, 1-0 casa.
Agora vamos para mais um jogo, Campeonato Italiano Série A. Vamos ter aqui um jogo bem interessante, né? Atalanta enfrentando aqui o time do Torino. Jogo que acontece 3h45 da tarde. Nesse confronto aqui a gente tem uma Atalanta jogando em casa, que querendo ou não tem um pouquinho de favoritismo, especialmente pelo fato de jogar em casa. Mas na classificação a gente vai ver que as duas equipes aí estão assim com um desempenho muito parecido, né? 2 vitórias, 1 empate para cada equipe, 4 gols marcados e 1 gol sofrido para Atalanta, 4 gols marcados, 2 gols sofridos para o Torino, né? 7 pontos para cada um. Então assim, a campanha é bem parecida, né? Só o gol aqui sofrido aqui que o Torino sofreu um gol a mais, né? Mas vocês podem ver que é bem parecido. No confronto direto, se a gente for puxar aqui, a gente vê que tem favoritismo do Atalanta, né? Dos últimos 5 jogos aí, 3 vitórias do Atalanta e 2 empates. E sempre costuma sair bastante gols, né? 7-0, 4-2, 3-3, 2-1, 4-4. Ou seja, sempre costuma bater bastante gols aqui nesse confronto, né? Dessas duas equipes. Com isso, a gente vai ter grande oportunidade aí de assistir uma partida com muitos gols. Inclusive, no primeiro tempo, eu acredito que a gente vai ter chance de assistir pelo menos um gol. E vamos ter também um favoritismo aqui do Atalanta para vencer jogando em casa. Com isso, a gente vai com a primeira opção aqui, com a dica mais de meio gol no primeiro tempo. Grande chance aí de bater pelo menos um golzinho na primeira parte do jogo. Segunda opção aqui, a gente pode estar pegando aí Atalanta para vencer, né? Casa vence. Placar para esse jogo? Vou botar aqui um placar de 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, agora vamos ter um jogo bem interessante, né? Vamos ter aqui Campeonato Inglês Premier League, jogo entre Leicester contra o Manchester United, jogo 4 horas da tarde, jogo aí que o Leicester vai estar jogando em casa, mas na minha opinião aí o Manchester tem favoritismo, né? O Manchester no último jogo aí voltou a jogar bem, né? Venceu o Southampton, querendo ou não o time não estava numa fase tão boa, né? Mas vem de 2 vitórias seguidas aí, inclusive uma vitória muito importante contra o Liverpool, né? Querendo ou não é uma equipe bem mais forte, se a gente for parar para pensar, né? E analisar esse confronto, e conseguiu vencer por 2-1 jogando bem, e na última rodada aí venceu o Southampton jogando fora de casa também jogando bem, né? Parece que o time começou a jogar melhor. E vamos ter também aí agora o Antony, né? Que é a nova contratação do Manchester, mas ele não vai poder jogar nesse jogo, né? Se eu não me engano, ele só vai poder estrear contra o Arsenal. Lá na Inglaterra tem uma burocracia aí meio estranha, né? Mas a princípio aí o Antony não vai jogar nesse jogo aí contra o Leicester. Mas a equipe tá muito bem, né? A gente vai ter aí o Eriksen, tem o Casemiro ali que eu acho que vai começar de titular, tem o Cristiano Ronaldo, tem o Sancho, tem o Bruno Fernandes, ou seja, é uma equipe muito boa, né? E nesse confronto aqui eu acredito muito no favoritismo aí do Manchester para vencer essa partida mesmo jogando fora de casa. E também vamos ter chance aqui de assistir uma partida com pelo menos 2 gols ou mais, né? A gente vai ver na classificação aí que o Leicester tá em último lugar, ainda não venceu, né? Um empate, 3 derrotas, 6 gols marcados, 10 gols sofridos, enquanto o Manchester tem 2 vitórias e 2 derrotas, né? 4 gols marcados, 7 gols sofridos. Nesse confronto a gente vai com a primeira opção aqui, galera, com a dica mais de 1 gol e meio na partida, né? Que na minha opinião é a dica mais segura. Segunda opção para esse jogo a gente pode estar pegando aí fora, vence com empate anula, para dar aquela garantia extra. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 fora, 2-1 pro Manchester. Agora vamos para mais um jogo, agora a gente vai ter um jogo bem importante aqui, né? A grande semifinal aqui da Copa Sul-Americana, jogo entre Atlético Goianiense contra São Paulo, né? Jogo de ida, o primeiro jogo vai ser lá em Goiás, e o Atlético Goianiense vai partir para cima aí em busca de um bom resultado nesse primeiro jogo, para quando chegar lá em São Paulo, conseguir, quem sabe, segurar um empatezinho ali e garantir a classificação, né? E o São Paulo pode se favorecer aí nos contra-ataques, né? E acabar matando a partida. Então, eu particularmente acredito que vai ser um jogo aberto aí, com chances de pelo menos 2 gols ou mais, né? Esse jogo que acontece 9h30 da noite, né? Jogo lá na casa do Atlético Goianiense. A gente vai estar dando uma olhada aqui nos últimos 10 jogos aqui do Atlético Goianiense. A gente vai ver que o time tem 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, jogando em casa. Vamos ter aqui o confronto direto aqui, o Atlético Goianiense jogando em casa aqui, querendo ou não, tem um pouco de equilíbrio, né? 3 vitórias do Atlético Goianiense e 2 vitórias de São Paulo, ou seja, tem um equilíbrio bem interessante aqui nesse confronto, né? E o São Paulo jogando fora de casa não costuma ter um bom desempenho, né? São apenas 2 vitórias jogando fora de casa, 3 derrotas e 5 empates, né? Uma equipe que empatou muito, né? Aqui tá como derrota aqui, porque foi depois dos pênaltis, né? A mesma coisa aqui. Então, querendo ou não, aqui são 5 empates, 3 derrotas e 2 vitórias apenas. Ou seja, é uma equipe que não costuma ter um desempenho muito legal jogando no seu território. Com isso, galera, acredito aqui que vai ser um jogo bom para gols, né? Assim, na minha opinião, a melhor opção aqui é o mercado de gols. E a gente pode estar indo com a primeira opção aqui com a dica mais de 1 gol e meio na partida. Grande chance aí de bater 2 gols ou mais. Segunda opção para esse jogo aqui, cara, eu acho que a gente pode estar arriscando aqui casa ou empate, tá? Atlético Goianiense para vencer ou empatar. Acredito que o Atlético Goianiense aí vai surpreender e vai conseguir uma vitória ou talvez um empate. Então a gente vai com a segunda opção aí, casa ou empate. Placar para esse jogo aqui, vamos botar 2-1 casa, 2-1 para o Atlético Goianiense.
Agora vamos para mais um jogo, Campeonato da Colômbia. Vamos ter aqui o Atlético Nacional contra o Envigado. Jogo 9h30 da noite, jogo na casa do Atlético Nacional, que na minha opinião tem favoritismo total para vencer esse jogo, né? Na classificação o time não tá muito bem, né? São 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas até o momento. Tá aqui em 9º lugar com 12 pontos. Enquanto o Envigado tá em 15º com 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. 8 gols marcados, 10 gols sofridos. Nesse confronto aqui, acredito que o Atlético Nacional tem favoritismo para vencer, mas não vai ser um jogo tão fácil, tá? Acredito num placarzinho aí bem magro, né? Se a gente for pegar o confronto direto aqui, a gente vê que o Atlético Nacional tem o favoritismo, né? Dos últimos 5 jogos aí, 3 vitórias do Atlético Nacional e 2 empates, e sempre batendo aí pelo menos 2 gols ou mais na partida, né? Nesse confronto direto. Então com isso a gente vai ter essas duas opções, galera. A primeira opção que eu vou estar deixando para vocês aqui é a dica casa vence, para o Atlético Nacional vencer esse jogo. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando mais de 1,5 gols na partida. Acredito que é jogo bom para 2 gols ou mais. Placar para esse jogo, vou botar aqui 2-0 para o Atlético Nacional. Agora vamos para o nosso último jogo, vamos ter aqui o Campeonato Mexicano, jogo entre Querétaro contra o Puebla, jogo que acontece 11h05 da noite. Nesse confronto aqui, acredito que o Querétaro, querendo ou não, não vai ter vida tão fácil assim jogando em casa, né? Isso porque a campanha do Querétaro não é muito boa, né? O time é o último colocado, venceu apenas uma partida, empatou 4 e perdeu 7, enquanto o Puebla está com uma campanha mais razoável, né? Um time que empatou muito, né? A equipe que mais empatou, né? São 8 empates, 2 vitórias e apenas uma derrota. Querendo ou não, é a equipe aí que menos perdeu nesse campeonato, né? Mas em compensação empata bastante, tanto é que o time vem de 5 empates seguidos, né? No confronto direto, se a gente for pegar aqui, a gente vê que o Puebla tem um pouquinho de favoritismo, né? 2 vitórias do Puebla, uma vitória do Querétaro e 2 empates, né? Então nesse jogo aqui a gente vai ter 2 opções, galera. A primeira opção que eu vou estar deixando para vocês aqui é o mais de 1,5 gols, né? Jogo bom para 2 gols ou mais. Segunda opção para esse jogo aqui, a gente pode estar pegando a dica fora ou empate, né? Pro Puebla vencer ou empatar. Placar para esse jogo colocaria 2-1 fora, 2-1 pro Puebla. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa rodada de quinta-feira. Espero que vocês gostem, que possam aproveitar bastante aí, que possam lucrar, né? E agora eu vou estar lançando para vocês aí os 2 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó.